Queridos irmãos, amigos, participantes do projeto EBD em Síntese Podcast, estamos aqui mais um dia para o comentário da nossa lição de número 12, do dia 21 de dezembro de 2025, que tem como tema o espírito humano e o espírito de Deus. É uma alegria a gente participar desse projeto, então nós somos gratos a Deus por ter nos chamado para fazer essa missão. E também agradecemos ao nosso pastor, Martim Alves da Silva, presidente da nossa igreja. Agradecemos ao pastor Reinaldo, que é o diretor do DENEC. E participamos aqui juntos também com o nosso querido pastor Aldo Dantas. A paz do Senhor, pastor Aldo. Pai do Senhor, pastor Ítalo, Pai do Senhor para todos que fazem conosco esse momento do podcast. É uma alegria também poder compartilhar esse momento com todos os professores que estão sempre atentos àquilo que está sendo publicado, né? E também agradecer ao nosso pastor, pois estamos terminando mais um ano, né? Essa é a nossa última lição, participação desse ano de 2025, e queremos agradecer ao nosso pastor Martim, ao pastor Reinaldo pela confiança. Está conosco também a nossa querida irmã Milde, professora. Está conosco nessa turma, eu, Hélio, pastor Aldo. Pai do Senhor, irmã Milde. A paz do Senhor, pastor Ítalo, e a paz do Senhor para todos aqueles que participam, né, conosco deste podcast, na audiência, né? Que Deus venha nos ajudar, que possamos contribuir para o crescimento e edificação do seu povo. A todos aqueles que se empenham no estudo da palavra, que possamos ser edificados cada vez mais por estas lições tão importantes que tivemos nesse semestre. Glória. Eu também agradeço tanto a Deus quanto aos nossos pastores, né, que nos deram esta confiança de participarmos deste tão importante trabalho. Glória a Deus. Nós estamos com essa lição para fazer o comentário, o espírito humano e o espírito de Deus. É o textuário que embasou, o comentarista usou para trazer esse ensino, essa reflexão, encontra-se em Romanos capítulo 8, versículo 16, que diz assim: o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A verdade prática extraída desse versículo é: além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo do nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo seu fruto. O texto bíblico que embasou essa lição encontra-se em Romanos capítulo 8, dos versículos 14 ao 16, depois primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 14, e logo em seguida Gálatas, capítulo 5, dos versículos 22 ao 23, na seção que fala sobre o fruto do Espírito. Então, nós temos hoje uma palavra-chave. A palavra-chave é comunhão. E nós temos alguns objetivos a alcançar nessa aula, né, irmã Milda? Os objetivos da nossa lição. A irmã Milda pode ir. É verdade, nós temos, vamos estudar agora, no primeiro item, ensinar como o Espírito Santo inicia e fundamenta a vida espiritual, despertando a consciência, gerando fé, ensinando as verdades divinas. O segundo tópico da nossa lição tem como objetivo específico mostrar como o Espírito Santo atua na comunhão com Deus e no auxílio ao crente, testificando a filiação divina e intercedendo em seu favor. No terceiro tópico, nós temos por objetivo enfatizar como o Espírito Santo edifica o crente através da oração em línguas e produz as virtudes do fruto do Espírito, que representam o ápice da vida cristã. Então, essa lição que trata sobre o espírito humano e o espírito de Deus, ou seja, esse relacionamento do Espírito Santo morando dentro de nós, nós temos aí o estudo da obra do Espírito, né? Trataremos sobre o despertar da consciência, a fé, o ensino da verdade, como é que ele trabalha, a renovação da mente, esses aspectos que diz respeito à comunhão do espírito humano com o Espírito de Deus. Nesse primeiro tópico da lição, nós temos aí
a obra inicial do Espírito Santo, começando com a consciência e a fé. Irmã Milde, nos traga esse comentário. Nesse primeiro tópico, como a gente já enfatizou no objetivo, é ensinar como o Espírito Santo inicia e fundamenta a vida espiritual, despertando a consciência, gerando fé e ensinando verdades divinas. O Senhor, quando estava dando as suas últimas instruções aos discípulos, ele falou sobre o outro Consolador, não é? Ele disse que não deixaria os seus discípulos órfãos, mas enviaria o Consolador. E uma das coisas que ele falou sobre o Espírito Santo, no capítulo 16 de João, é que o Espírito Santo haveria de convencer, né, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram nele, né? Porque ele havia dito que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, a ação do Espírito Santo, no início da jornada cristã, é convencer o homem do pecado, convencer que ele é um pecador e que ele necessita do perdão do Senhor. Ele necessita da salvação, ele tem que ter esse primeiro reconhecimento para o arrependimento. E quando a pessoa se arrepende, que ouve a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Como está escrito lá na Carta aos Romanos, capítulo 10, o apóstolo diz: como crerão aqueles que não ouviram? Mas a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ouvir no sentido de atentar para, atender, não é? Não é só ouvir de qualquer maneira, mas é o ouvir no sentido de atender, atentar. E quando a pessoa dá atenção à palavra e crer na palavra, porque a palavra gera fé, é isso que está aqui escrito está em estudo, né, nesse primeiro tópico, nós vemos que a fé é que traz esse mover do Espírito para uma nova vida, para a mudança da vida. A pessoa crê, se arrepende, e em seguida, como o apóstolo Pedro ensinou no seu discurso lá no Atos dos Apóstolos, em Atos dos Apóstolos 3:19, ele diz que a pessoa, quando crê, que eles se arrependam, para que venham o quê? Tempos de refrigério para a vossa alma. Então, aqui, o Deus que opera no espírito humano, neste momento, ele faz com que a pessoa se arrependa e venha a crer no nome do Senhor, porque crendo nele é que tem o refrigério, tem o perdão dos pecados, a justificação. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. E nós vemos aqui o Senhor opera trazendo este convencimento no coração do pecador. E quando ele vier, né, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça, porque o Senhor vai para ele, porque o Senhor foi para o Pai. Ele, o único justo e justificador, está assentado à destra do Pai e vive para interceder por nós. E ainda no Espírito humano, o Espírito de Deus remove a incredulidade, que é o gerar a fé, né? Ele gera fé. E é pela iluminação também, porque o homem no pecado, ele está cego pelo engano do pecado. Ele não sente nenhuma necessidade de mudança, nem de Deus, tudo quanto ele faz parece que é normal, porque está sendo conduzido pelo pecado. Mas o Espírito Santo ilumina e opera a regeneração, que é o começo da fé. O novo nascimento. A regeneração é algo que Deus faz na vida do pecador, de uma forma que ele passa para uma nova vida, um novo status. Sai das trevas para a luz, né? O Espírito Santo iluminou, tirou o véu do seu entendimento e trouxe essa... Porque o Senhor Jesus foi quem ensinou. Tem que nascer da água e do Espírito. E quando você ouve a palavra, é regenerado pela palavra,
O Espírito Santo opera a lavagem da regeneração, como está escrito em Tito 3:5, ele opera a lavagem da regeneração, e o novo crente agora passa a viver uma nova vida em comunhão, que é a palavra-chave da nossa lição. Verdade. É, dentro desse despertar de consciência e fé, o Espírito Santo tem uma forma de agir, né? Que o comentarista colocou isso como a pedagogia do Espírito, pastor. Bem, pastor Ítalo, irmã Milde, dando continuidade ao que a irmã Milde estava falando, né? Essas coisas só são possíveis porque o Espírito de Deus começa a agir no espírito do homem, porque o espírito do homem ele passa a ser vivificado através da regeneração do novo nascimento, como diz aqui o comentarista, né? Ele começa agora a ensinar o espírito a viver esta nova vida, uma vida que estava morta, né? O homem espiritualmente estava morto, então ele agora recebe vida, ele é despertado na sua consciência, como o irmão Hamilton falou, ele agora tem fé, e essa fé é operada no espírito. A fé é operada no espírito. Então, o espírito vivificado, ele começa a ser despertado na sua consciência. A consciência do homem agora começa a agir e os seus olhos espirituais, né, ele começa a ver e ter o entendimento no espírito das coisas de Deus. Então, o Espírito Santo, ele vai ali ensinando a viver agora essa nova vida. É uma vida nova, tudo é novo, não é? Então, nós não recebemos o Espírito do mundo, recebemos o Espírito de Deus, que vai nos ensinar sobre as coisas de Deus. Aí ele começa agora um conflito, não é? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, como diz João 14:26, João 14:26 diz assim, o Senhor Jesus havia prometido o Espírito Santo, né? Diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, ele nos ensinará todas as coisas que precisamos saber, né, sobre esta nova vida. Agora, o mundo ele vai procurar deturpar, trazer as heresias, trazer as filosofias, trazer as ideologias para nos fazer confundir e nos desviar e influenciar, né, a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual. Mas essa vida espiritual precisa ser alimentada constantemente com a palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus se constitui como uma arma contra as filosofias, as ideologias, não é? E toda a influência que o mundo iníquo vai procurar influenciar na vida do crente. Então, por isso que o crente, não é, quando aceita Jesus, ele precisa se firmar na palavra de Deus, porque esta nova vida agora ela é guiada e conduzida pela palavra de Deus. Nós continuamos aqui com a renovação da mente, e a renovação ela é uma ação constante que o Espírito Santo age sobre nós em cooperação com o espírito humano. O espírito humano precisa estar submetido ao Espírito Divino, precisa estar rendido ao Espírito Divino. No ato da salvação, depois da justificação, nós temos a regeneração. A regeneração é Deus nos trazendo de volta para o início, para o homem antes da queda, o homem espiritual, né? A comunhão com o Espírito de Deus. Então, essa renovação ela depende da nossa submissão a Deus através das disciplinas espirituais e do contato com o Espírito Santo. Só assim a gente vai ter acesso à sabedoria que Deus dá, à graça que Deus dá, à direção que Deus dá, por intermédio do Espírito Santo. Por isso que quando Paulo escreve Romanos capítulo 12, ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, essa renovação trata justamente das disciplinas diárias. O homem agora, ele não é mais guiado pela sua vontade, ele não é mais guiado pelos seus pensamentos, ele não é mais guiado pelos seus sentimentos. Ele agora é convidado por Deus, através da renovação, a ser guiado pela palavra na condução do Espírito Santo, a receber de Deus a orientação no momento da comunhão profunda da oração, no momento de deixar ser dirigido por Deus, nesse Espírito que agora
opera trazendo luz, trazendo entendimento, trazendo a condução da sua vida diária, né? Como está escrito, ele vos guiará em toda a verdade. Então, o homem agora novo, novamente nascido, ele tem junto dele, cooperando, a ação do Espírito Santo para transformar a sua mente, lhe mostrar outros caminhos, lhe mostrar como Deus pensa, como o pastor Aldo acabou de falar, né? O homem natural, ele não entende as coisas do Espírito, mas o espiritual está qualificado a receber a sabedoria de Deus, porque ele está aberto agora à instrução do Espírito Santo. Então, além de tudo isso, irmã Mil, do Espírito Santo, ele também fala e nos guia, não é assim? É verdade. Então, temos que, como novos nascidos em Cristo, ressuscitados com Ele, e que Ele também nos torna um no Espírito, foi essa oração que Jesus fez na oração sacerdotal, que sejamos um, não é? Com Ele. Ele deseja isso de nós. Então, precisamos ter os nossos ouvidos também afinados pelo entendimento, pela revelação do próprio Espírito, porque o crente, o novo crente, o novo nascido, ele é guiado, como o pastor Ítalo já falou, pela palavra, mas é principalmente o Espírito Santo agora que nos guia, e é pela palavra. Ele nos guiará em toda a palavra. Então, todo que é nascido do Senhor agora é guiado pelo Espírito de Deus, porque esses são os filhos de Deus, aqueles que são guiados, está no texto da nossa lição, não é? E aqui, nessa iluminação do Espírito Santo, o crente tem que procurar viver atento à palavra, para praticar a palavra, para obedecer à voz do Espírito, e não fazer mais a sua própria vontade, não fazer mais o que a natureza carnal quer fazer como antes, porque antes era entenebrecido no entendimento e seguindo o curso do mundo, não é? Hoje não. Depois de nascido em Cristo, os olhos têm sido abertos e guiados pelo Espírito, somos ensinados a viver separados do mal, nos separando do mal, renunciando tudo que não agrada a Deus. No item anterior, que nós começamos a falar, fala sobre a questão do homem natural. O homem lá fora, da comunhão com o Senhor, ele não compreende nada disso, ele não entende, porque todas as coisas são compreendidas no Espírito, né? Estas coisas espirituais são comparadas espirituais com espirituais, e é o Espírito de Deus que nos revela, né? Lá em Efésios 1:17, Paulo fala que ele nos dá a sabedoria, o entendimento e a revelação da sua vontade, principalmente. E quando Paulo diz que a gente deve compreender qual seja a vontade do Senhor, ele diz também lá em Romanos 12, que ela é boa, perfeita e agradável. E a gente deve se santificar e oferecer o nosso corpo, oferecer a nossa vida como sacrifício vivo para compreender estas coisas, para compreender qual seja a vontade de Deus e procurar e escolher sempre aquilo que ele é agradável. Isso tudo vem pela iluminação, né, do Espírito Santo. Jesus é luz, o Espírito é luz, Deus é luz. E é o Espírito da glória de Deus que passa a habitar em nós, porque somos templos, já estudamos, né, em outras partes da nossa lição, como o corpo é um templo do Espírito, é o tabernáculo móvel, é a morada móvel, né, aqui na terra, né, e temporária. O Espírito Santo desperta a consciência, gera fé, renova a mente, ensinando e guiando o crente para uma vida espiritual, e eu acrescento, vitoriosa, Glória na a Deus. presença de Deus. Então, esse espírito que agora tem comunhão com o espírito humano, ele também, ele deixa um testemunho interior na vida de cada crente, né? Ele tem um ministério também de intercessão e de edificação. Então, o Espírito Santo, ele testifica ao nosso espírito, pastor Alan. É uma obra tremenda essa, né? E que somos filhos de Deus. É, É verdade, pastor Ítalo.
O Espírito Santo, ele intercede, né? Aliás, ele testifica ao nosso espírito. E aí esse testemunho, essa intercessão, essa edificação, tudo isso é compreendido por meio da fé, né? Agora, o próprio Espírito, ele vai confirmar com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. O capítulo 8 de Romanos, ele vai falar sobre isso, dessa comunhão, essa comunicação do Espírito de Deus com o Espírito humano, que antes não havia, e agora é algo novo, e ele precisa ter essa sensibilidade de ouvir o Espírito Santo falando ao seu espírito, guiando, conduzindo, orientando, né? Então é algo novo, que veio com a regeneração, que veio com a nova vida. E essa comunicação e essa convicção que o crente tem de que é o Espírito Santo que está falando com ele, vai trazer para ele, crente, uma segurança, né? Vai trazer para ele uma segurança muito forte, porque ele sabe que é Deus falando ao seu coração, ao seu espírito. Então, Paulo orava aos Efésios para que Cristo habitasse pela fé, né? É por meio da fé, Cristo habitasse pela fé em seus corações e para que eles pudessem compreender, conhecer o amor de Deus, é o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Essa compreensão das coisas de Deus só vem porque o Espírito Santo nos esclarece, nos mostra e nos ensina. Por isso é importante esse testificar do Espírito de Deus ao nosso espírito. Continuando aqui, uma das obras que, para mim, são extraordinárias, quando você lê o Antigo e o Novo Testamento, você vê que toda dificuldade em relação às lutas espirituais dos irmãos do Antigo Testamento é que eles não tinham essa ação do Espírito Santo no seu interior. Eles tinham a lei escrita, eles tinham as ordenanças, mas eles não tinham essa transformação interior. É como se externamente eles lutassem contra a sua natureza sem o auxílio do Espírito. Nós lutamos contra a nossa natureza, mas nós lutamos contra a nossa natureza com o auxílio do Espírito Santo. Deus nos dá um escape extraordinário de graça para suportar. É tanto que uma das mudanças da configuração do Antigo Testamento para o Novo é que Deus ia tirar o coração de pedra e ia colocar um coração de carne, sensível. E a parte desse operar é a intercessão do Espírito Santo. Quando Paulo escreve aqui em Romanos capítulo 8, ele diz, da mesma maneira também o Espírito ajuda, ou seja, assistência, que ajuda é assistência nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, tem momentos, e muitos momentos da nossa vida, que nós não conseguimos nem exprimir os nossos sentimentos, não conseguimos nem discernir o que nós estamos sentindo. Mas aquele que sonda os corações, que é onipotente, onisciente, consegue ir lá no mais profundo do nosso ser e discernir quais são os conflitos, quais são os problemas, e quais as providências a serem tomadas. E é ele que, segundo esse sondar, intercede ao Pai de acordo com as nossas necessidades. Isso é algo extraordinário, porque nossa vida espiritual, ela não está baseada na nossa força, ela está baseada na assistência que o Espírito Santo nos dá para viver em comunhão com Deus. E tem um texto aqui, eu já vou passar aqui a oportunidade, que muitas vezes nós falamos e citamos como o poder de Deus de realizar milagres, que é lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, quando a Bíblia diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. A gente geralmente para aí, aquilo que pedimos ou pensamos. Então, dá a entender que é a capacidade que Deus tem de resposta, de surpreender, mas o texto continua, né? O texto, quando ele continua, ele vai dizer, segundo o poder que opera em nós. Então, Deus é poderoso para fazer uma transformação tão grande, porque existe um poder operando nas nossas vidas, e esse poder é o poder do Espírito Santo, que nos assiste nas fraquezas, que muda pensamentos, que transforma corações, que muda direção, que muda visão. E aquilo que, às vezes, pastor Aldo estava indo para um canto que ninguém dava nada, tem uma
não é uma interferência, mas é uma mudança de rota pelo Espírito Santo para nos dar outra direção, nos dar outra vida, nos dar outras perspectivas e realizações que nós nunca poderíamos imaginar. Por isso que ele diz, aquele que opera muito mais além. No nosso curso natural, de acordo com a nossa natureza, com as nossas inclinações, é o caminho da morte. Há caminhos que vão parecer bom, mas no final são os caminhos da morte. A gente está indo para aquela direção. Mas a mudança, né, a interferência positiva do Espírito Santo, que ele transforma tudo aquilo ali na perspectiva de Deus para as nossas vidas, e a gente acaba indo para um caminho que a gente nunca imaginou, porque ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nossas vidas. Então, nós temos aí a terceira tópico da lição, que é a edificação e fruto do Espírito Santo. Mamildo. Isso mesmo. É o poder que opera em nós, o poder do Espírito, né? Nós somos guiados pelo Santo Espírito, depois de nascidos de novo, procurando viver uma vida que agrada ao Senhor. E aqui nós temos uma outra situação interessante na edificação do crente. O apóstolo São Paulo, aos Efésios 5:18, ele diz que não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O crente tanto tem que ser cheio do Espírito, como cheio da palavra. Tem que se encher da palavra, ler, meditar, como estudamos na lição anterior, não é? As disciplinas do Espírito, oração, jejum e meditação na palavra. O Salmo 1 já fala sobre isso, não é? Que a gente deve meditar dia e noite, né? Na palavra de Deus. Porque você, se enchendo da palavra, o Espírito Santo vai lembrar no momento certo a palavra para a gente escapar de muitas coisas que não agradam a Deus. E aqui nós vemos um outro auxílio do Espírito Santo, além da oração que é feita pela intercessão do Espírito, que já foi falado pelo pastor Aldo, nós temos aqui a pessoa já cheia do Espírito, nos dons, na operação dos dons do Espírito, o falar em línguas, e que é concedido pelo próprio Espírito Santo. Ninguém fala línguas aprendendo uma língua, mas é o Espírito Santo que distribui conforme a sua vontade, porque ele é Deus também, né? Ele é a terceira pessoa da Trindade, e ele foi nos dado para nos ajudar na caminhada espiritual, no crescimento espiritual. E aqui o apóstolo São Paulo fala uma coisa interessante, é que ele ensinou primeiramente que nós deveríamos procurar os melhores dons. Naquele texto, né, do capítulo 12 e 14 também, ele fala que a gente deve buscar os melhores dons. Mas aqui ele faz uma ressalva interessante, é que é o falar em línguas. Quando você fala em línguas, mesmo você não tendo o conhecimento daquilo que você está falando, como é o Espírito que está falando através de você, o nosso Espírito ora bem. E é uma revelação muito interessante aqui que ele faz, porque quando a gente ora em línguas, a oração nos traz edificação espiritual, mesmo que o nosso intelecto fique infrutífero. É por isso que ele pede aos crentes lá de Coríntios que busquem também o dom do discernimento, não é? Da interpretação das línguas. Mas mesmo você não tendo este dom da interpretação da língua, ele diz aqui, se eu orar em línguas, o meu espírito ora bem. Porque é inspirado pelo Espírito Santo. É falado pelo Espírito Santo essa nova língua que a gente não está entendendo, mas está se comunicando muito bem com Deus. E o nosso espírito, unido ao Espírito de Deus, é edificado. É uma coisa bem interessante. Que possamos desfrutar desse extraordinário recurso, né, como diz o pastor Silas, que a gente não se prive de falar em línguas. Não é necessário você estar falando em língua na hora que o pastor está falando, atrapalhando, porque o Espírito é sujeito ao profeta, não é? O Espírito, você pode conter essa língua, mas se você está no seu quarto, orando,
deixe o Espírito Santo orar por você e falar em línguas à vontade, porque você fica edificado. Porque ele é quem opera em nós o seu querer, a santificação, não é? O entendimento que ele quer nos dar. Isso é muito interessante. A oração em línguas edifica o espírito e o Espírito Santo produz virtudes. É uma coisa que Deus me deu entendimento. Isso foi em 1995, quando eu era dirigente do Círculo de Oração, lá em Serra Rosado. O Senhor me deu uma palavra no texto de 2 Pedro 1, a partir do versículo, eu vou ver qual é o versículo, 2 Pedro, a partir do versículo 3 ou 4. 3 e 4, que ele fala sobre a nossa nova vida, né? A respeito da vida, piedade que Deus nos deu tudo quanto nós precisamos para crescermos no Espírito, né? Ele também nos deu um privilégio muito grande de sermos participantes da sua natureza divina, a santidade, que é isso que Deus quer do crente, né? Que sejamos santificados no Espírito, vivendo no Espírito, guiado pelo Espírito, obedecendo à voz do Senhor. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas conhecem a minha voz, a voz do bom pastor. Mas o apóstolo Pedro ensinou mais adiante, dizendo: depois que você escapou da corrupção, que Deus lhe regenerou, acrescentai a vossa fé a virtude. Se encha do Espírito, se encha do poder de Deus, para que você possa escapar realmente da corrupção, viver a vida realmente que agrada ao Senhor. Porque sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor. Estai em mim e eu estarei em vós. Como a gente está no Senhor? Pela palavra, obedecendo a palavra, retendo a palavra, sendo guiado pelo Espírito. É assim que nós podemos, através das disciplinas do Espírito, nas disciplinas espirituais, nós podemos crescer no entendimento para a vida eterna, para permanecer na presença dele para sempre. Então, o nosso espírito ora bem quando nós falamos em línguas, porque a principal causa é essa, porque é o próprio Espírito Santo que fala. É ele quem dá as línguas para nós. E ele fala com Deus e o nosso espírito é edificado pela comunhão espiritual que ele nos deu este privilégio. E, pastor Aldo, toda essa construção de intimidade, de edificação, ela gera frutos, né? Assim, é o ápice da vida cristã. É verdade. É verdade. Esse é o propósito maior, não é? Para que o crente ele possa não somente, como disse a irmã Amilde, buscar as virtudes, mas ele poder viver isso no dia a dia, não é? Ou seja, o dia a dia do crente, ele é santificado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai santificando dia após dia a sua vida, e o Espírito Santo vai produzindo nele o fruto do Espírito, não é? É uma produção do Espírito Santo. E aí o crente, ele vai obtendo o amor que é produzido pelo Espírito, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a temperança, a mansidão, né? A temperança é o domínio próprio, a fé. Então, todas estas coisas são produzidas pelo Espírito. Ele vai tendo mais domínio da sua vida, mais domínio do falar, mais domínio das coisas que antes ele era explosivo, né? Não suportava muito, mas agora ele tem o domínio do Espírito, esse domínio próprio, essa mansidão, essa longanimidade, são produzidos pelo Espírito Santo de Deus, né? Mas esse é o ápice da vida cristã, ou seja, você viver a vida guiada, dirigida pelo Espírito Santo, ou seja, deixar que o Espírito Santo produza nele esse fruto, porque ele é produzido pelo Espírito. Agora o crente ele vai buscar uma vida de santidade. Quanto mais ele se aproxima de Deus, quanto mais ele procura viver uma vida de santidade, quanto mais comunhão ele tem com o Senhor, mais esse fruto se evidencia. As pessoas podem perceber esse fruto, porque ele envolve o viver do cristão como um todo, né? Como um todo. Então, a regeneração é apenas um passo, é apenas o início do processo de regeneração. Quando ele acontece, ali ele dá o início.
A regeneração começa e aí o ápice chega com a pessoa vivendo uma vida dominada, uma vida guiada, uma vida dirigida, né, pelo Espírito Santo de Deus. Para isso, ele vai ter que ter comunhão com Deus, vida de santidade. Então, esse andar no Espírito, né, de Gálatas 5 e 22, 25, andar no Espírito, é andar em conformidade com o Espírito Santo, né, cheio de amor, de fé, de mansidão, de longanimidade, suportando uns aos outros. Aí é onde está o segredo da vida cristã, né, na congregação, né, o suportar a tribulação, suportar um ao outro. Ele vai conseguir fazer isso quando ele está produzindo o fruto do Espírito. Muitas pessoas não conseguem, a própria palavra do Senhor nos diz, o Senhor Jesus dizendo que quando a pessoa aceita Jesus, quando a pessoa aceita a palavra, mas vem as tribulações, vem as lutas, e às vezes ele desiste por conta das tribulações, das lutas. Mas quando ele está produzindo o fruto do Espírito, o Espírito Santo está produzindo fruto nele, o fruto do Espírito, ele suporta as tribulações, ele suporta, né, os irmãos suportando uns aos outros. Né? Tudo isso é uma obra do Espírito Santo na vida do cristão. E essa paz que excede todo o entendimento, ele está sempre alegre, sempre feliz, porque é Deus. Né? Mas qual a razão da sua alegria? Qual a razão da sua temperança? Qual a razão da sua paz? Qual a razão da sua longanimidade, da sua mansidão? É o Espírito Santo na vida daquele crente. Não tem como justificar de outra forma, não é? Não tem como justificar de outra forma. Então, o Espírito de Deus, ele santifica e ele produz o fruto. É a ação do Espírito Santo. Glória a Deus. A gente está chegando aqui na nossa conclusão, né? Do final da nossa aula, a gente vai aqui para as considerações finais. A gente hoje cobriu essa lição com esse tema maravilhoso, espírito humano e o espírito de Deus. Falamos sobre comunhão, sobre os atos da salvação e como é esse testemunho do espírito, essa edificação, essa frutificação. Irmã Milde, chegamos aqui na nossa conclusão, as palavras finais. Quem opera em nós a santificação, a regeneração, essa comunhão espiritual do Espírito Santo com o Espírito humano é Cristo. Foi ele que deu a vida por nós para que acontecesse estas coisas, não é? Ele veio nos resgatar da corrupção do mundo, veio nos resgatar de todo o pecado, tirar da potestade das trevas, para nos trazer a luz. E ele dizendo, naquele seu ensino a Nicodemos, ele disse assim, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, sem Deus nós não podemos. Sem o poder do Espírito, o homem não vence o pecado. Porque tem pessoas que até dizem assim, não, eu consigo deixar de fumar, se eu quiser, mas às vezes temporariamente. Até vem até vencer por causa de uma doença, depois que tem uma consequência ruim, mas é Deus quem pode livrar o homem do pecado, dos vícios e de toda maldade. E é pelo Espírito que... Irmã Milde, nessa ilustração que a senhora trouxe, às vezes a pessoa troca um vício por outro, né? Ela deixou de cigarro pelo da comida. É verdade. Aí é outro pecado, que vem o problema até da obesidade, né? Que Deus tenha misericórdia, que todos nós que temos sido iluminados pelo Espírito Santo possamos buscar esse crescimento espiritual, que o pastor Aldo até tocou no assunto do crescimento espiritual, que o Senhor veio por amor, não é? E é por amor que a gente vive na comunhão com os santos. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como disse lá Paulo aos Colossenses, suportando uns aos outros, não é? Suportando no amor, amando o que lhe fere, amando o que lhe faz mal, amando os seus inimigos. É difícil? Para a pessoa sozinha,
mas no poder do Espírito Santo nós vencemos. É no poder de Deus, porque o amor, ele tudo suporta, não é? Está escrito que ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E isso aí você trazendo até para a dupla do casal, você só suporta 48 anos de casamento, como eu já tenho agora, como? Suportando, amando, perdoando. E isto a gente só faz pelo Espírito. É Deus que nos dá a força para perdoar e para andar na sua luz, praticando a sua verdade, procurando agradá-lo em tudo, para não sermos reprovados, mas sermos aceitos na sua presença. É o que Pedro diz lá naquele primeiro capítulo que nós começamos a falar sobre ele. Fazendo confirmado cada vez mais a nossa vocação em Cristo, buscando o poder do Espírito Santo, o fruto do Espírito, operando em nós. Muito bem, pastor Ítalo. Essa lição é muito importante porque ela finaliza, né, na sua conclusão, dizendo do ápice da vida cristã. É muito importante isso. Ou seja, você saber que o ápice da vida cristã é você glorificar a Cristo com a sua vida. Glorificar a Cristo com a sua vida. Esse sempre deve ser o objetivo de todo cristão, trazer glória ao nome do Senhor, que tudo fez por nós. Então, você só consegue glorificar a Cristo se você tiver uma vida de comunhão com o Espírito Santo e de ser dirigido pelo Espírito Santo. E Jesus diz lá em João 16,14, ele me glorificará. Então, só tem uma forma de você glorificar a Cristo na sua vida, é deixando-se viver, vivendo, né? Dirigido, guiado pelo Espírito Santo. Essa é a maneira de você glorificar a Cristo, e todas as pessoas que têm esse desejo de que Cristo seja glorificado no seu viver, ele vai ter ele vai ter um crescimento espiritual, ele vai ter uma vida maior de santidade, maior comunhão com Deus, para que o Espírito Santo o dirija, o guie em todas as fases da sua vida. E esse o fecho, né, a conclusão que a gente tem para essa lição. Como está escrito, né? A comunhão ela é tão profunda que o que se ajuda com o Senhor é um no mesmo Espírito, é o que diz a palavra de Deus. Então, eu quero agradecer a Deus pelo esse comentário que nós tivemos aqui, essa lição de número 12, a nossa última lição, como turma, né? Como comentário da lição de adultos, e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Pai do seu pastor Aldo, pai do seu irmão Milde. A paz do Pai do seu Senhor pastor a Ítalo, todos. também agradeço a oportunidade e até uma próxima oportunidade. Amém. 1 Coríntios 10:31 diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.